Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Solange Aquino. Mas esse sobrenome é o meu mesmo, viu, Paulinho? Não, o sobrenome do meu marido eu retirei. Sim, fiz questão de fazê-lo. Aliás, tudo acontece na minha história da meia-noite em função da minha separação. Sabe, eu me separei, a decepção... Talvez um dia eu te conte nos detalhes, mas eu estava muito decepcionada. E foi quando alguém me indicou. Falou, olha, tem um lugar assim, assado. Você já ouviu falar de Monte Verde? É lindo, e lá tem uma casa. Na verdade é um chalé. Fica bem no alto, assim, lá de Monte Verde, num penhasco. Coisa mais linda, de lá você pode ver aquela natureza toda que tem lá em Monte Verde. Dá para você ver uma estreita estradazinha de terra. Aquilo abre a sua mente. O lugar é maravilhoso. Vai lá. Não é caro, você fica lá uns dias. Mas eu vou te dar um toque. Não vai com ninguém por enquanto, não. Lá, se você precisar, tem uma senhora. Ela não mora muito longe de lá. Ela mora coisa assim de uns 500 metros de lá. Ela faz tudo para você. Ela limpa o chalé. Se você quiser, ela faz comida, cozinha muito bem. Faz uma comida que é uma delícia. Vai sozinha. Pra você descansar a tua mente. Então, após aquela desilusão amorosa, Paulinho, aquela minha decepção vivida, que acabou resultando numa separação. Você sabe que separação é sempre muito triste. Eu fui tentar curar minhas feridas durante um período. Fui passar aqueles dias de inverno lá, nessa casa, no alto do Monte Verde. Logo eu, que sempre gostava de viajar com um monte de gente, mas dessa vez fui só. Consegui esse chalé através dessa pessoa que me ajudou. Nem precisei de entrar em contato direto com o proprietário, a pessoa o fez por mim. E eu não sei por que cargas d'água, mas a pessoa só alugava por um mês. A pessoa alugava a casa, o chalé, mas não sei por que cargas d'água. Falou, olha, eu fecho, mas é por um mês. Ela falou, vale a pena. A pessoa que me deu o toque falou, vale a pena. Eu falei, puxa, e se eu não gostar? Falou, mano, aluga, vale a pena. O dinheiro não era tanto. Quando fui ao encontro da proprietária, era uma mulher. Quando eu fui ao encontro da proprietária para receber as chaves, em uma chuvosa tarde de sexta-feira, me surpreendi com a figura dela. Estava sentada à mesa do restaurante à minha espera. Ela marcou naquele restaurante. Ela se chamava Sônia. Era uma mulher que aparentava ter alguma coisa entre 50 anos, 55, difícil dizer. Tudo dependia da forma como eu olhava para ela, mas por aí, 50, 55 anos. Uma mulher de gestos elegantes, ao contrário de mim. Eu sempre fui meio espalhafatosa,
Ela não, ela se sentava ereta na cadeira, cabeça erguida, a voz límpida, macia. Parecia aquela mulher exercer um encanto com as pessoas que conversavam com ela. Eu notei que mesmo as pessoas sentadas noutras mesas, disfarçadamente prestavam atenção quando ela falava, olhavam para ela, sabe? Ela chamava atenção. Por algum motivo ou outro. Não era beleza, não. Era outra coisa. Mas a coisa mais impressionante a respeito dessa mulher, a dona do chalé, de nome Sônia, era o par de olhos verdes que ela tinha. Ela tinha os olhos verdes encimados por sobrancelhas espessas e arqueadas. O rosto dela era um rosto expressivo. Algumas vezes, peguei-me como que adivinhando o que ela ia dizer antes de abrir a boca, somente observando os seus olhos, e notei que o mesmo acontecia com ela a meu respeito. De qualquer maneira, eu me sentia, perto daquela mulher, eu me sentia uma pata desajeitada ao lado daquela mulher tão fascinante, não pela beleza, mas pelo todo. Embora eu também não seja, olha, de rosto eu até sou mais bonita que ela. Sabe, de rosto eu sou mais bonita que ela. Eu estou falando da soma dela. Né? De rosto eu até sou mais bonita, mas ela estava comendo para me entregar a chave, me convidou para comer alguma coisa, e enquanto isso ela estava ali terminando o almoço, eu aproveitei para ser educada, comia assim alguma coisinha, tinha um pãozinho italiano com sardela, estava uma delícia, eu adoro esse pãozinho italiano com sardela. Então fui comendo aquele pãozinho italiano com sardela, ela fez questão de me servir, e ela descreveu as instalações do chalé, e aí ela começou a fazer perguntas pessoais a mim. Você vai sozinha? Sabe, assim, perguntas pessoais. Ela começou a fazer perguntas para mim, estranhas até. Você vai sozinha? Por que que você deseja alugar o chalé? Onde é que você trabalha? Sabe, uma investigação, parecia uma investigação. Enfim, ela fez uma série de perguntas que me pareceram bastante relevantes. E aí ela me deu a chave dizendo: está aqui, Solange, a chave, boa sorte, espero que você tenha um bom descanso. Mas antes que se vá, eu gostaria de dizer que aquele chalé, ele não é uma casa qualquer. Como assim? Eu pensei comigo. Não é uma casa qualquer? Ela tomou mais um golinho da bebida que ela estava tomando antes de continuar. Aquele é um lugar muito especial, sabe, Solange? Você verá por si própria. Talvez tenha algumas revelações muito importantes. Mas, de qualquer maneira, nada posso dizer sobre essas revelações, porque elas são muito pessoais. Só quero te dar um conselho, Solange. Observa tudo com muito cuidado. Nossa, comecei a ficar assustada. Só quero te pedir uma coisa, Solange. Observa tudo com muito cuidado. E jamais ande pela mata que circunda lá o chalé, sozinha, especialmente se houver neblina, porque às vezes, agora, nesse período de inverno, às vezes tem neblina lá, porque fica bem no alto, lá em Monte Verde. Fiquei assustado de tanto que eu perguntei o motivo, mas ela, dando de ombros, mudou de assunto, olhou o relógio de pulso e dizendo que precisava ir embora. Eu achei que ela estava apenas, sei lá, eu pensei isso, achei que ela estava querendo criar um clima de mistério com o chalé. Tanto é que eu aluguei por um mês, né? Foi a exigência dela, tinha que alugar no mínimo um mês. E eu acabei não dando muita importância porque ela dissera, eu achei que ela queria valorizar o valor do aluguel, inclusive, que ela recebeu por um mês adiantado. Diga-se de passagem, pagamento adiantado. Achei que fosse isso. Envolvimento com a grana. Naquela noite eu sonhei
que eu andava por um lugar coberto por uma espessa neblina. Comecei a sonhar. Tão espessa que eu não conseguia seguir adiante, porque eu não enxergava nada. Acordei com uma sensação de frio, gelo, que eu espantei com um longo banho quente em minha banheira de casa. Vou entrar na banheira, não estou aguentando aqui esse frio. Depois, tomei o café da manhã, coloquei as malas no carro e segui para Monte Verde. Segui o mapa. Naquele tempo ainda não tinha o Waze, tá? Naquele tempo não havia o Waze. Segui as indicações do mapa feito pela Sônia. E depois de mais ou menos 2h30, quase assim, porque eu vou devagar, né? E ainda mais com dúvida no caminho, 2h30, caminhando para 3 horas, virei à direita, subi uma colina, pronto. Cheguei, só pode ser esse chalé. Tanto é que eu vi a casa que distava de lá, uns 500 metros onde morava aquela senhora que poderia fazer depois qualquer serviço lá. Ver a casa, de certa forma, me deu uma certa tranquilidade. O chalé, não era muito grande, não. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu precisava de reforma. Foi por isso que a mulher ficou falando no meu ouvido, que precisava de reforma. A tinta branca do chalé descascava aqui e ali, mas o estado geral era razoavelmente bom. Ficava bem mesmo no alto assim da colina. E a vista para aquela estradinha que me disseram era espetacular. E também para a mata. Lamentei que não fosse verão, era frio, porque com o frio e o frio que estava fazendo, eu não podia considerar a hipótese jamais de nadar num lago pelo qual eu havia passado. Havia uma densa floresta, eucaliptos atrás do chalé, aqueles pinheiros. Havia tanto pinheiro que fazia aquele barulho, sabe, característico do vento dos pinheiros. Quando começava aqueles pinheiros, a plantação deles, a uns 30 metros de casa, mais os eucaliptos. Mas o cheiro, nossa, o cheiro misturava cheiro de cedro, eucalipto, pinho, nossa, aquilo era refrescante, fazia um bem. Achei que eu ia adorar ficar ali. Passei o primeiro dia fazendo uma breve limpeza, o chalé precisava, viu? Mas assim, fiz a limpeza apenas suficiente para tomar conta do lugar e torná-lo habitável. Varri, tirei pó, sacudi cobertores, né? A roupa de cama eu trouxe de casa, a minha, óbvio. Coloquei minha roupa de cama, mas cobertor tinha lá. Ela disse que tinha lá. Eu dei uma sacudida nos cobertores. Como tinha um solzinho, coloquei para tomar um pouquinho de sol. Aproveitei a manhã do dia seguinte, a minha chegada, que estava bastante ensolarada, apesar de fria, para estender algumas peças ao sol. O lugar era pequeno. No primeiro andar tinha uma sala, no chalé era assim. No primeiro andar havia uma sala, cujas paredes eram forradas de madeira clara, que deveria medir 4x4. Uma cozinha pequena, que ficava no final de um corredor, onde existia uma despensa. No andar de cima, que é o superior, lógico, ficava um quarto espaçoso e um banheiro. No mezanino, um pequeno sofá e uma estante com livros, já bastante gastos, e uma moldura com uma fotografia de um desconhecido. Uma moldura com uma fotografia de um desconhecido. A princípio, mal olhei a fotografia, mas enquanto tirava ali o pó, eu percebi que o homem no retrato era bastante bonito. O homem do retrato era bonito, ele tinha um olhar triste. Ele vestia um casaco acolchoado azul escuro e os cabelos agitados pelo vento eram pretos. A foto foi batida neste momento, quando o cabelo dele era agitado pelo vento. A foto também tinha sido tirada num dia escuro e cinzento.
E no fundo estava o mar, quer dizer, não era ali. A foto não era daquele lugar, porque ao fundo estava o mar. Eu percebi que aquela foto tinha sido feita, lógico, em alguma praia, algum mar. Fiquei olhando a foto durante um certo tempo. À noite, eu acendi a lareira, enrolei-me numa manta grossa e me deitei no sofá. Havia muita coisa, e nessas muitas coisas eu queria pensar com muito cuidado, como por exemplo, que rumo que eu vou dar para a minha vida agora, depois dessa decepção amorosa. Qualquer dia eu quero falar da decepção. Que rumo que eu vou dar, aquele casamento frustrado. Meu casamento não completou 3 anos. Não chegou a completar 3 anos. Eu ainda pensava muito no meu ex. Não o marido, eu pensava no ex-namorado. Eu deveria ter casado com ele. Acabei casando com quem eu havia me casado e me decepcionei. Eu pensava no ex, o marido, não no ex-namorado, mas quando eu pensava no ex-marido, eu pensava com mágoa. Devido às frustrações, eu queria esquecer. A verdade é essa. Eu queria esquecer. Também não gostava do meu emprego, não, do meu trabalho. Eu tinha a intenção de pedir demissão assim que eu voltasse de férias. Após 6 anos trabalhando naquela empresa, sem que nada de excitante acontecesse, executando o mesmo trabalho monótono todo santo dia, eu precisava de mudança. Talvez eu voltasse a estudar, eu desse uma guinada na minha carreira, na minha vida, quem sabe. Ainda eu era jovem, eu tinha muito chão pela frente. Entretida com aqueles pensamentos, pronto, adormeci. Quando eu acordei, o fogo na lareira tinha se apagado e restavam apenas tochas, brasas. Mas a sala ainda estava quente, porque a lareira tem essa vantagem, né? Esquenta mesmo. Me levantei, fui alimentar o fogo, depois cheguei à janela enquanto eu tomava uma xícara de chocolate quente. As luzes do jardim estavam acesas. Fiquei observando as copas dos pinheiros agitadas pelo vento, o luar que brilhava por trás delas ainda. Tudo ali era lindo. Mal podia esperar que o dia amanhecesse, porque eu desejava fazer algumas compras na cidadezinha próxima. E eu pensei em passar na casa da Dona Iracema, que era a mulher que morava perto. Falei, de repente eu preciso dela também. Foi nessa hora que no canto direito, debaixo de uma árvore, eu vi um homem de pé. O dia ainda não tinha nascido. Estava por amanhecer, mas ainda escuro. Eu vi um homem de pé. O homem observava o chalé atentamente. Na hora, o meu coração deu um salto, um pulo. Fui acometida por um grande medo. Estava sozinha por ali. A casa mais próxima, é o que eu falei, ficava a casa da Iracema, uns 500 metros, que isso dá metade de 1 quilômetro, né? Eu corri até a porta para ver se a porta estava trancada, a porta do chalé. Quando voltei à janela, o homem ainda estava lá. Eu abri a vidraça e falei, eu vou gritar. Eu tenho que saber que ele está sendo visto. Não é? Eu abri a janela e gritei, quem é você? Que deseja? O que você quer? Ele olhou para cima, mas não respondeu. Eu falei, preciso assustar esse cara. Eu vou chamar o meu marido. Óbvio que é mentira, eu estava sozinho. Eu vou chamar o meu marido. Amor, chama a polícia. Eu vou chamar a polícia. É óbvio, eu comecei a usar de todos os argumentos para ver se eu afugentava aquele cara. Aquele cara era um intruso. Amor, eu vou chamar a polícia. Mesmo assim, o homem não se mexeu, não se moveu.
eu comecei a entrar em pânico. Eu comecei a me desesperar. Então, já que não tinha amor, eu estava querendo assustá-lo. Eu peguei eu mesmo o celular e comecei a tentar ligar para a polícia. Foi aí que eu percebi que não tinha linha. Quer dizer, não é que não tinha linha. Eu não tinha bateria também no celular. Estava sem bateria. Nervosa. Eu não conseguia achar o carregador da bateria do celular. E senti, enquanto eu procurava desesperadamente o carregador, senti que passos se aproximavam da porta, seguindo pelo caminho de pedras, e os passos paravam diante da soleira. Àquela altura eu estava totalmente dominada pelo pânico, pelo medo. Quando eu vi a fechadura do chalé foi girada, eu gritei, a voz vindo de algum lugar dentro de mim. Eu gritei, socorro! Socorro! E eu corri para o andar superior do chalé. Tranquei-me no quarto de dormir e fiquei junto à porta escutando. Foi quando eu ouvi alguém subindo os degraus do chalé. Chalé, a escada era de madeira. Eu ouvi vagarosamente alguém subindo os degraus e parou à porta do quarto. De repente, a fechadura da porta do quarto começou a se mover também. E a fechadura cedeu e a porta se entreabriu. Apavorada, eu vi o rosto que me olhava. Era o rosto do mesmo homem da foto sobre a estante. Aquela foto que eu havia limpado o pó. Era a foto daquele homem. Acordei no sofá, apavorada, coração batendo na garganta. Não era real, tudo havia sido um pesadelo. Tudo não passara de um pesadelo. Eu tinha tido um falso despertar. A sala estava fria e as chamas da lareira há muito apagadas. Lá fora, o dia começava a clarear. Ainda zonza pelo pesadelo, me vesti. Pensei, vou dar uma caminhada lá fora. Aquela estradinha é convidativa. Fui dar uma caminhada. Ao contrário do dia anterior, a manhã estava fria e cinzenta. E caía uma chuva fina como poeira, uma chuvinha bem fininha assim, mais garoa. Caminhando ali pela areia daquela estrada de terra, em passos rápidos, foi até revigorante. Caminhar faz bem, né? Mas o lugar estava totalmente deserto. Eu estava envolto em minhas reflexões, quando eu senti, e aí eu senti mesmo, que havia alguém de pé atrás de mim. Me virei assim num sobressalto e lá estava. O homem da fotografia era ele. Ele ficou me olhando enquanto eu me levantava sem saber o que fazer. Será que morava por ali? Eu resolvi conversar com ele. A essa hora você tem que ser o quê? Gentil? Como você é gentil com todo mundo. Bom dia, eu estou hospedada no chalé. Parece que, bem, acho que é a sua fotografia que está lá, né, na estante. Você mora por aqui? Conhece a dona Sônia, a proprietária? Ele ficou me olhando e quando ele abriu a boca para falar, estendendo um braço em minha direção, houve apenas um murmúrio. Por favor, me ajude. Como? Por favor, me ajude. Fiquei apavorada novamente, eu ia responder, mas para meu total espanto,
O homem, foi desaparecendo aos poucos, bem diante dos meus olhos, virando fumaça. Ainda atônita e sem saber o que pensar, eu retornei ao chalé e eu preparei meu de jejum. Talvez eu estivesse faminta, talvez o ar frio, sei lá. Eu não estou habituada, né? Eu estou habituado com cidade grande, São Paulo. Não, eu não estou acostumado a respirar puro. Eu acho que o ar puro me fez mal. Mas o olhar suplicante do homem não me saía do pensamento. Passei o dia fazendo compras na pequena cidade próxima. Almocei por lá, numa pensão. Dona Clarice, a proprietária, uma senhora muito simpática, logo puxou conversa comigo. Convidei-a para sentar à minha mesa. Ô, dona Clarice, senta aqui, eu estou sozinha. Ficamos trocando amenidades. Os outros hóspedes da pensão, 2 senhores idosos, um rapaz, que segundo ela, dona Clarice, ela me falou, um era pescador, 2 irmãs gêmeas de meia idade e um casal de turista. Almoçavam e conversavam. Mas notei que todos, exceto o casal de turistas, prestavam atenção à nossa conversa. Cidade pequena, pensei. Dona Clarice, a dona da pensão, logo me perguntou o que eu fazia ali. E eu expliquei para ela que eu estava em viagem de férias e que eu estava hospedada no chalé da dona Sônia. O do alto, da colina do alto do penhasco. Ela ficou meio chocada quando eu falei que eu estava no chalé da dona Sônia. E ela me faz uma pergunta que me deixou arrepiada. Você está na casa da bruxa? Como é que é? O que eu perguntei? Você está na casa da bruxa? Naquele momento todos olharam para mim. Fez-se silêncio. Eu tentei sorrir. Bruxa? Como assim? Eu achei a dona Sônia uma pessoa muito interessante. Clarice, a dona da pensão, revirou os olhos, soltando um puff de impaciência. Aquela mulher é uma bruxa. E isso sim é o que ela é, uma bruxa. Desde que ela veio viver por aqui, coisas estranhas começaram a acontecer. Perguntei que tipo de coisa, que coisa estranha era essa? E não foi a Clarice que me respondeu, mas um dos senhores de idade respondeu. Se eu fosse você, moça, eu daria o fora desse lugar maldito, viu? Sai de lá. Sai de lá. A dona Clarice, ela me ofereceu um quarto. Vem pra cá, vem pra pensão. Sai de lá, vem pra pensão. Mas eu paguei o chalé adiantado. Eu paguei 1 mês de aluguel. Uma das gêmeas me perguntou: quem é que está com você? Quem está com você? Com quem você está? E quando eu respondi, falei que eu estava sozinha, ela e a irmã se entreolharam com pavor. E eu retruquei: por favor, vocês podem me falar o que está acontecendo? Qual o problema com o chalé, hein? Todos baixaram a cabeça. E a Clarice começou: Solange, né? Sim, é Solange o meu nome. Então, Solange, há quase 7 anos, essa mulher que eu chamo de bruxa, a Sônia, ela apareceu aqui, sabe? Com um jovem rapaz, bem mais novo que ela. Ninguém aprovou. Mas neste lugar, aprendemos a cuidar de nossas próprias vidas e levamos uma vida cristã. Então, eu os hospedei na minha pensão e procurei ignorar o assunto. Mas toda noite, vinham barulhos estranhos do quarto deles. E quem olhasse pela greta da porta, via luzes se movendo. Os outros hóspedes começaram a reclamar e a pedir que saíssem. Daí, ela comprou o chalé de uma senhora idosa da nossa comunidade. Essa senhora veio a falecer logo depois.
Foi quando ela e o rapaz, o jovem, se mudaram para lá. Foi a partir daí que começaram as coisas estranhas a acontecerem. Crianças eram trazidas para o chalé, a gente não entendia o que acontecia. Fatos estranhos começaram a acontecer. Como eles traziam muitas crianças, até a polícia foi comunicada. Muita gente que plantava por aqui começou a falar que a terra nada mais dava. A mandioca que se plantava aqui era uma delícia, molinha, ficou dura, feita uma pedra. Eu ouvia atentamente tudo o que a dona Clarice falava, e até o casal de turista resolveu parar para escutar a história que dona Clarice estava contando. O tempo todo eu me lembrava das sensações estranhas ao encontrar a dona Sônia no restaurante, e concordei que ela parecia de fato diferente. Mas daí a pensar que ela era uma criatura maléfica, ora, com certeza, tratava-se de fantasia, de gente supersticiosa. Esse negócio da mandioca endurecer, a terra não dá mais nada. Criança, para trazer criança podia até ser uma caridade, sei lá. Talvez trouxesse criança para que se divertisse. Quem sabe fosse parente? Não! Nenhuma criança era parente, ela trazia, enchia a casa de criança. Distribuía pipoca para essas crianças. Eu acho que ela intencionava fazer algum trabalho macabro com essas crianças. É que a polícia foi comunicada. Não fala nada para ninguém, mas quem avisou a polícia fui eu. Meu Deus do céu, eu comecei a pensar no homem da fotografia. O homem da fotografia que tinha me aparecido 2 vezes e que me pediu ajuda. Comecei a pensar como é que eu ia abordar esse assunto. Após ouvir aquelas histórias todas, eu peguei a minha sacola de compras, me despedi da dona Clarice, de todos, e voltei caminhando pro chalé. No caminho, uma densa neblina começou a baixar, encobrindo toda a paisagem. Me lembrei das palavras da dona Sônia, para que eu nunca saísse para a floresta quando houvesse neblina. E ri por dentro, tentando me manter calma. Afinal, todos ali não passavam de um bando de gente supersticiosa e sem cultura. E talvez Sônia fosse como eles. Mas não. A mulher do restaurante que me entregou as chaves de sua casa, dona Sônia, parecia culta, além de bela e elegante. Entrei no chalé. Coloquei as compras em cima da mesa da cozinha. Chocolate, algumas revistas, pão, queijo, jornal do dia, pacote de macarrão, molho pronto, até uma garrafa de vinho tinto. Meu jantar seria no chalé. Lá fora, a densa neblina cobria tudo, deixando de fora apenas as pontas dos pinheiros. Não dava nem para ver, lógico, a casa a mais da dona Iracema, né? A casa da dona Iracema não via mais. Parecia uma atmosfera de sonho, sabe? Foi quando, dentro do chalé, eu ouvi um barulho na porta dos fundos. E ao olhar pela janela, eu vi que tinha visitantes, plural. Ainda bem, é um casal de esquilos que brincava. Ainda bem. Saí para ver melhor e acabei me distraindo com os esquilos. E a distração, eu fiquei mais tempo do que devia lá na parte de fora. Foi por isso que de repente eu senti que de novo eu estava sendo observado. Olhei em volta e tinha a sensação de que um par de olhos me observava. Quem tá aí? Eu perguntei. O som da minha voz pareceu sem ressonância. Quem tá aí? Era
o homem do retrato de novo. Por favor, me ajuda. Eu pensei comigo. Ou eu demonstro que estou a fim de ajudar, ou eu corro, vou embora, sumo, mas tudo meu está dentro desse chalé. Não me resta outra alternativa a não ser ajudar o senhor. Como? Olha, a Sônia, a dona do chalé, é uma mulher fascinante. Ela consegue manipular qualquer pessoa que deseje. Ela exerce um certo fascínio sobre os outros. Pensei comigo, nisso ele está certo. E ele continuou. Eu queria fugir quando me envolvi com ela. Não tinha ideia do que ela fosse capaz. Eu era só um jovem ambicioso. Mas jamais eu fui um criminoso, jamais. Ainda mais para matar uma criança. Ela queria que eu fizesse isso. Me neguei. O trabalho que ela queria realizar no chalé jamais aconteceu. Ela atraía as crianças, normalmente crianças pobres, e trazia para um passeio. E em todos os dias ela dizia: você tem que matar uma, nós temos que oferecer o sangue de uma para o demônio. Eu não tinha coragem. Por que então que ela não fazia isso? Eu dizia que ela não podia. Tinha que ser eu, o homem da casa. Ela me bancava, me dava dinheiro. Eu, ambicioso, queria comprar um carro. Depois do carro, eu queria ter um apartamento. Eu queria resolver a minha vida. E estive perto de fazer o que ela me pedia. Cheguei a estar com uma foice na mão e cheguei a colocar essa foice no pescoço de uma criança. Mas não tive coragem. Não tive coragem. Voltei para casa. Ela foi me xingando daqui até que chegamos a São Paulo. Ela dizia que isso não ia ficar assim. A única coisa que eu tinha a meu favor, e eu assustava, eu falava que abriria o plano dela de exterminar com uma criança, em troca de uma bobagem que ela queria fazer. Ela contratou pessoas que me mataram. Eu acabei sendo morto, assassinado. O meu corpo está enterrado no meio dos pinheiros, onde você me viu naquela manhã. Lembra? Tudo que eu quero é que meu corpo seja trasladado para minha terra, para minha cidade, e que eu receba orações em sufrágio à minha alma. Era tudo muito impressionante. Eu apenas disse a ele que tomaria todas as providências, mas uma vez que ele pudesse me dar uma cobertura, eu precisava apenas retirar as minhas coisas do chalé e colocá-las no carro. Ele disse que eu pudesse fazer isso, que ele estaria comigo. Foi o tempo o suficiente para que eu recolhesse tudo que era meu. Corri, passei em frente à casa da dona Iracema, também não vi ninguém na casa da dona Iracema, e fui direto para a pensão da dona Clarice. Foi lá que eu passei aquela noite, mas não disse nada a ninguém da pensão. Tomei providência através
do meu ex-namorado. Lembram que eu falei para vocês que eu estava pensando no meu ex-namorado? Não era no ex-marido, eu pensava com mágoa. O ex-namorado eu pensava com saudade. Era com ele que eu deveria ter me casado, eu pensava. Ele era investigador da Polícia Civil. Esse meu ex-namorado. Fui atrás dele. Passei toda a ficha de tudo que eu tinha escutado. De fato, foi encontrado um corpo no meio dos pinheiros. Jamais se conseguiu provar que a dona Sônia tivesse contratado alguém para eliminar aquela pessoa. Embora tivesse sido provado depois que aquela pessoa que se encontrava desaparecida e que morava em Minas Gerais era o rapaz com quem a dona Sônia tinha um caso, embora ele fosse bem mais jovem que ela. A diferença de idade era de 20 anos, 21 anos. Também foi impossível provar a intenção dela de exterminar alguma criança. Apenas o que fez esse investigador, meu ex-namorado, junto a essa senhora dona Sônia, é que ele foi acompanhado de alguns colegas e dentre eles um delegado bastante enérgico e passaram um bom susto nela e disseram que todos estavam de olho nela. Jamais se pôde provar qualquer coisa contra ela, mas eu entendi que todo aquele meu desejo de ir para aquele lugar e me instalar sozinha naquele chalé era exatamente porque alguém precisava de mim. Não neste mundo, mas no outro. Mistérios da vida. Mistérios da própria vida. Vocês agora vão ficar um pouco felizes, mesmo diante de uma história tão macabra quanto essa. O meu ex-namorado e eu nos afinamos depois disso. Deu certo. Estamos juntos, felizes, e temos o Carlos Eduardo, o nosso filho, de 5 anos. Vivemos felizes e agradecidos a Deus. Mas eu tive que passar por tudo isso, até que eu me encontrasse também nesse campo tão difícil que é o campo amoroso. Qualquer dia quero escrever para você contando a minha história sobre a frustração do meu primeiro casamento. Mas aí é para outra história. Agradeço o carinho, espero que quem gostou da minha história curta a minha história, manifeste-se através de opiniões, aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, por favor, mande um valeu demais pro Paulinho, porque afinal de contas ele bem que merece. Assinado Solange.